Olá, tudo bem? Pessoal, tema da aula de hoje, geometria plana, ângulos, beleza? Então vamos lá, definição de ângulo. Ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem, não contidas numa mesma reta, tá bom? Então olha só, eu tenho aqui uma origem O, tenho duas semirretas partindo dessa origem, tenho a reta A e a reta B, tá bom? E a região compreendida entre essas duas retas é a nossa região angular, tá certo? É o ângulo formado por essas duas semirretas, nosso ângulo alfa. Algumas formas de representar o ângulo. A que vocês mais irão ver é essa daqui. AOB. Eu tenho um ponto A, um ponto B, ponto O, que é o nosso vértice. AOB. O chapeuzinho fica na região angular, fica onde está se formando o ângulo, ou seja, o chapeuzinho fica no vértice do ângulo. Isso daqui é chamado de vértice do ângulo, tá? Esse pontinho aqui, anotem aí, é o vértice do ângulo. Beleza? Outra forma de representar, o nome da reta, aqui eu tenho uma reta Azinho e uma reta Bzinho. Então A, chapeuzinho no O e Bzinho, tá bom? Azinho, O, Bzinho, chapéu no O, que é onde está se formando o ângulo, o vértice. Ou também, eu tenho A e B, Azinho e Bzinho, aqui ó, Azinho e Bzinho, e um chapéu entre eles. Eu tenho um chapéuzinho, indicando que eles formam um ângulo, o ângulo formado entre as retas AB, tá certo? Vamos agora ver alguns tipos de ângulos. Ângulos consecutivos. São consecutivos se e somente se um lado de um deles é também lado do outro. Ué, como assim, professor? Eles têm que possuir um lado em comum. Então, para serem consecutivos, tem que ter um lado em comum. Observa aqui. Eu tenho um vértice O, eu tenho três semirretas. Eu tenho um ponto A, um ponto B e um ponto C. Observe o seguinte, eu escrevi aqui ao lado, o ângulo AOB, ó, AOB, esse pedacinho aqui, e AOC, AOC, são consecutivos. Por que que eles são consecutivos? Porque eles possuem, ó, esse lado aqui em comum, o lado AO. O lado AO é comum aos dois ângulos, AOB, AOB, AOC. Então, se eles possuem um lado em comum, eles são consecutivos, tá bom? Agora vamos para os outros tipos de ângulos. Agora veja bem, ângulos adjacentes. Dois ângulos consecutivos são adjacentes se e somente se não possuem pontos internos em comum, tá bom? Então, para dois ângulos consecutivos serem adjacentes, eles não podem possuir pontos internos em comum. Como assim pontos internos? Observe o exemplo aqui. Eu tenho a mesma figura que eu tinha lá nos ângulos consecutivos quando eu expliquei anteriormente. AOB, AOC, BOC. Eu tenho aqui vários ângulos, tá certo? Então, olha só. Se eu pegar o ângulo AOB, ou seja, essa região angular aqui, tá vendo? Peguei essa região angular, AOB. E peguei a outra região angular, BOC. Essa região angular aqui. Elas são adjacentes e são consecutivas. Reparem, são consecutivas por quê? Elas têm um lado em comum, que é o lado
OB. O lado OB é comum às duas regiões. E elas são adjacentes porque, tá vendo as duas regiões angulares que eu fiz? A azul e a outra verde? Elas possuem, dentro dessa região angular, algum ponto em comum? As duas regiões angulares possuem algum ponto em comum? Não, elas não possuem nenhum ponto em comum. Nem essa região azul, nem essa região verde. Essa região angular não tem nada em comum uma com a outra. Então, elas também são adjacentes. Por outro lado, AOB e AOC não são adjacentes, mas são consecutivos, que é o exemplo que eu tinha dado quando eu expliquei ângulos consecutivos. Repare, AOB é essa região azul e AOC é toda essa região. Se eu pegar as duas regiões angulares, essa daqui e essa maior zona, daí eu terei pontos em comum, não terei? Daí não vai se encaixar no caso de ângulos adjacentes. Será apenas consecutivo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora para os próximos ângulos. Ângulos opostos pelo vértice. Eles são OPV, opostos pelo vértice, quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Então, repara aqui o seguinte. Eu tenho essa região angular, essa região angular, essa região angular e essa região angular. Tá certo? OA e OC são semirretas opostas. Eu tenho, então formando aqui, esse lado é o oposto desse. OA é o oposto de OC. E OB é o oposto de OD, tá certo? Então elas são semirretas opostas. E qual é a característica das semirretas opostas? Vou nomear os ângulos: alfa, beta, gama e teta, tá bom? O que acontece? A medida de alfa é igual à medida de beta. E a medida de gama é igual à medida de teta. Ou seja, possuem a mesma medida. Como assim? Como assim possuem a mesma medida? Se alfa vale 50 graus, beta também vale 50 graus. Se gama vale 100 graus, teta também vale 100 graus, tá bom? Então, alfa e beta a mesma medida, gama e teta também a mesma medida. Os ângulos que estão opostos, ou seja, esse é o oposto desse, esse é o oposto desse. Então, os ângulos opostos, alfa e beta, possuem a mesma medida, gama e teta também a mesma medida, tá certo? Vamos agora para outros tipos de ângulos. Ângulos complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas for igual a 90 graus. Ou seja, para dois ângulos serem complementares, alfa e beta, a soma deles tem que ser 90. Um vai ser complemento do outro. Ou seja, se alfa vale 60 graus, o complemento dele vale 30. Por quê? 60 mais 30 igual a 90. Beta vale 45 graus. O complemento dele será 45 graus. Por quê? 45 mais 45 igual a 90. Ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma deles resulta em 180 graus, tá certo? Ou seja, alfa mais beta igual a 180, beleza? Então, um será suplemento do outro. Se a alfa vale 120 graus, o suplemento dele será 60 graus. Por quê? 120 mais 60 igual a 180.
Se beta vale 30 graus, qual será o suplemento dele? 150. Por quê? 150 mais 30 igual a 180 graus. Tranquilo? Bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? É a semirreta que divide o ângulo em dois ângulos com a mesma medida. Tá? A semirreta que divide em dois ângulos de mesma medida. Ou seja, seja que OC a bissetriz desse ângulo, se OC é a bissetriz, significa que o ângulo AOC e o ângulo BOC são iguais, possuem a mesma medida, tá bom? Então, se o ângulo todo, se tudo isso daqui vale 60 graus, vamos supor que AOB é igual a 60 graus. Se OC é a bissetriz desse ângulo, significa que o ângulo AOC é igual a 30 graus e o ângulo COB ou BOC, tanto faz, e o ângulo BOC também é igual a 30 graus. Por quê? OC divide ele em duas partes iguais, dois ângulos com a mesma medida, tá bom? Outros tipos de ângulos. O ângulo nulo, ele é igual a alfa igual a 0 graus. Alfa é um ângulo qualquer, tá? Se ele é nulo, alfa igual a 0 graus. Ângulo agudo, 0 graus, menor que alfa. E alfa menor que 90 graus. Ou seja, o ângulo agudo está entre 0 e 90. Ângulo reto, 90 graus. Alfa igual a 90 graus. Ângulo obtuso, 90 menor que alfa. E alfa menor que 180 graus, tá bom? E o ângulo raso, alfa igual a 180 graus. Então, grava bem as informações sobre os tipos de ângulos que nós vimos por enquanto. Ainda sobre ângulos, considerando as retas R e S paralelas e a reta T, uma transversal, cortando as duas, podemos ter. Então, observe aqui a ilustração. Eu tenho R e S. Elas são paralelas entre si, tá certo? Eu tenho uma reta T transversal às duas, ou seja, está cortando essas duas retas. Aqui é o nosso vértice dos ângulos, aqui é o outro vértice dos ângulos. E eu tenho o ângulo A, B, C, D, E, F, G e H. Eu posso tirar alguns tipos de ângulos daqui. Então, vem comigo e observe. Ângulos correspondentes possuem a mesma medida, tá bom? Então, eles são congruentes. O ângulo A é igual ao ângulo E. O ângulo B igual ao ângulo F. O ângulo C igual ao ângulo G. O ângulo D igual ao ângulo H. Eles são correspondentes por quê? Reparem que eles ocupam a mesma posição. Se eu pegar esse círculo aqui, esses quatro ângulos, e mover, não vai cair exatamente em cima um do outro? Então, podemos falar que eles estão ocupando a mesma posição, tá bom? E eles possuem, portanto, a mesma medida, tá certo? Ângulos alternos internos. Eles também possuem a mesma medida. Agora, presta atenção aqui para você entender. Alternos, porque estão de lados opostos da reta transversal. Internos, porque estão na parte de dentro das retas paralelas, ou seja, estão entre as retas paralelas. Então, olha só, o ângulo C é igual ao ângulo E. Repare,
estão de lados opostos da minha transversal, tá bom? E eles estão entre as retas paralelas, por isso são internos. Então, C igual a E D igual a F. Ângulo D igual ao ângulo F, ângulo C igual ao ângulo E, tá? Se C vale 30, o E vale 30. Se D vale 150, o F vale 150. Então, eles possuem a mesma medida, tá? Vamos continuar agora no outro vídeo. Para encerrar essa parte de ângulos, ângulos alternos externos possuem a mesma medida. Vamos entender a parte do alterno externo, tá? Alterno, vocês já sabem, porque estão em lados opostos da reta transversal. Externos, porque estão do lado de fora das retas, ou seja, está para cima do R e para baixo do S. Então, o ângulo A é igual ao ângulo G, tá vendo? Lados opostos da transversal e para o lado de fora das retas paralelas. O ângulo B é igual ao ângulo H. Estão em lados opostos da transversal e do lado de fora das retas paralelas, tá certo? Por isso, alternos externos, mesma medida, são congruentes. Ângulos colaterais internos são suplementares. Ângulos suplementares, dois ângulos cuja soma seja igual a 180 graus. Colaterais, mesmo lado da reta transversal. Interno, porque estão na parte de dentro. Então, C mais F é igual a 180 graus. E D mais E também é igual a 180 graus, tá vendo? Mesmo lado da reta transversal e na parte interna, ou seja, entre as retas paralelas. E ângulos colaterais externos, tá bom? Externos, mesmo lado da reta transversal, só que do lado de fora das retas paralelas. Então, também são suplementares, ou seja, a soma dá 180 graus. Ângulo A mais ângulo H igual a 180 graus. Ângulo B mais ângulo G igual a 180 graus. Repare, A e H do mesmo lado da reta transversal, do lado de fora, B e G, mesmo lado da reta transversal e também do lado de fora. Então, essa foi a nossa aula sobre ângulos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, qualquer dúvida deixa no comentário. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.